Fala pessoal, tudo bem? Bom, vocês votaram o nosso grupo lá do WhatsApp e pediram para ser exatamente a estratégia mais simples e direta, né, no mercado cripto. Então nós iremos fazer a estratégia de suporte e resistência e como encontrar suportes e resistências aqui dentro do Crypto Control, tá bom? Vocês vão ver que é muito simples de exatamente fazer essa estratégia, tá? Então, suporte e resistência é a primeira coisa que qualquer investidor precisa entender aqui no mercado de investimentos. Se nós clicarmos aqui, ó, em Monitor e Análise Técnica, nós trazemos todas as análises do dia. Mas eu queria uma atenção especial nessa coluna aqui chamada Padrão Gráfico, tá vendo? Aqui nós mostramos qual é o padrão que cada cripto se encontra. Então, o padrão gráfico da Cardano está aproximando-se de uma resistência. Já aqui da Aptos, aproximando-se de um suporte. Retração em tendência de alta, aproximando-se de suporte. Então vamos fazer o seguinte, vamos filtrar todos que estão se aproximando-se de suporte. Vamos aqui no filtro, escolhe a coluna, que é padrão gráfico, opção, aproximando-se de suporte, aplicar. Então, essas criptos aqui que nós trouxemos são as criptos que estão próximas de um suporte. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a Aptos. Clicando aqui em ver análise, vai abrir essa telinha com a análise completa da Aptos. Nós podemos ver aqui, ó, que ela tem um suporte em 4 dólares. E olha só o preço que fez. O preço bateu no 4 dólares e já deu uma retração para cima. Tá vendo? Já deu um repique. E aqui no Crypto Control fala exatamente isso. Olha, embora o preço esteja se aproximando de uma zona de suporte sólida, tá vendo? Entre 3,75 e 4 dólares. Nível esse que manteve força em abril, tá vendo? E em junho. Então ele está dizendo que essa região de 4 dólares é um suporte muito forte. Você descendo aqui mais para baixo, você vai encontrar suporte e resistência. Então realmente diz que o suporte é 4 dólares e resistência em 5 e 6,20. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer essas informações para o gráfico. Bom, tá aqui o gráfico da Aptos. Então ele fala que o suporte é em 4 dólares. A gente vai lá e bota 4 dólares, tá vendo? Quem não sabe traçar suporte, basta clicar aqui, ó, nesse ícone daqui, tá vendo? E escolher linha horizontal, perfeito? Vai ser exatamente essa linhazinha aqui. E olha só o que aconteceu. O preço, quando chega perto dos 4 dólares, ele já fez o quê? Um repique, tá vendo? E aqui nessa zona é uma zona compradora, tá vendo? Por isso que o preço caiu, chegou nos 4 dólares e fez o repique. E aí o que o Crypto Control diz pra gente aqui mais? Ele fala que a resistência tá em 5 dólares e 6,20. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar a resistência aqui. Perfeito. Então, olha a Aptos aqui, olha esse padrão aqui de trade que a Aptos se formou. Formou praticamente um caixote. Olha só, tá vendo? Suporte, resistência. Então, teoricamente, é compra na baixa e vende na alta. Compra na baixa e vende na alta, certo? Mas nada nos garante que o preço vá fazer isso aqui, tá bom? Tudo pode acontecer, o preço pode simplesmente fazer isso aqui. Então, por isso é muito importante trabalhar com uma zona de stop aqui, tá? Então, a zona de stop geralmente fica abaixo um pouquinho do último fundo do movimento. Então, se você está fazendo esse snapshot aqui de trade, então o seu fundinho é esse aqui. A sua zona de stop é essa aqui, tá? Tá vendo? Para garantir que o preço não vá rasgar aqui para baixo, tá? Mas, teoricamente, a Apto está fazendo esse padrão aqui dentro desse caixote. É bem possível que ela vá buscar exatamente aqui os 5 dólares, tá?
Então a gente está falando de uma valorização de 16 a 15%. Porém, além disso que a gente acabou de fazer, nós temos que olhar o contexto geral daquela cripto, tá? Então, se nós olharmos para Aptos, olha só como ela é uma moeda que está muito desvalorizada, entendeu? É uma moeda que perdeu o interesse. Olha isso aqui, tá lateralizando aqui embaixo. Mas concorda comigo que não é uma moeda que tem interesse comprador, em termos gerais? Então, você fazer uma operação dentro de uma moeda que o pessoal não tem interesse, as chances de você perder dinheiro são maiores do que ganhar, independente do padrão gráfico, tá? Você tem aquela probabilidade um pouquinho maior de problema, tá? Porque se não tem interesse em comprar, não vai ter interesse do preço subir mais. Então, a qualquer momento, o preço pode simplesmente começar a despencar, entendeu? Mas, como eu falei, isso aqui é uma probabilidade, não uma certeza. Mas vocês sim precisam olhar em termos gerais se é uma cripto que está com um bom movimento ou não, para as chances de uma operação trade ser mais bem sucedidas. Voltando aqui para o Cripto Control, outro lugar que você consegue encontrar suportes de resistências é dentro do radar. E você vai aqui nessa aba aqui, ó, suportes e resistência, tá vendo? SR, tá vendo aqui no cantinho? E aqui nós trazemos todos os suportes de resistência daquelas criptos, tá? Então vamos fazer o seguinte, a Hyperliquid, o preço dela tá 3,20. O primeiro suporte foi em 37, 36 e assim sucessivamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar no gráfico exatamente isso aqui, ó. Ó, o suporte 3. Beleza. Aqui, pessoal, suporte e resistência. Olha só como o preço respeitou os suportes. Esse primeiro suporte, aqui na verdade o preço rompeu, tá? O primeiro suporte com força, mas ele respeitou o segundo e o terceiro. Aqui, ó, tá vendo? O primeiro suporte sempre é um suporte que não precisa entrar com tanta força. Mas a partir do momento que vai chegando, descendo cada suporte, realmente é uma probabilidade mais forte de você fazer uma entrada. Agora vamos dar uma olhada nas resistências. Aqui são as resistências que o Crypto Control trouxe para a gente. E a gente pode ver que realmente quando chega aqui perto dessa resistência aqui, olha só, a zona vendedora, né? A sombra vendedora, tá vendo? Então realmente é uma resistência muito forte de venda, tá bom? E a partir do momento que o preço for subindo, cada vez mais as chances de venda em cada resistência dessa é maior. Mas, por exemplo, uma resistência além dessas três que nós trouxemos, pode ver uma resistência aqui também, tá vendo? Então, essa resistência aqui é mais forte que essas três, se o preço romper, tá vendo? Então, aqui você tem que ficar ligado nessa parte azul. Para caso você queira operar, comprar aqui e vender aqui, se o preço chegar, entendeu? A gente pode ver que está tendo muita venda aqui, tá vendo? Se o Bitcoin tiver uma tendência de baixa, tudo vai cair, pessoal. Então, use sempre o Bitcoin como uma referência para ver, poxa, o Bitcoin está num suporte. Deixa eu ver aqui. Olha, ele bateu exatamente no suporte e fez exatamente o repique. Então, para eu entrar numa operação em outra moeda, a tendência é que ela faça um repique também. Moedas boas, tá, pessoal? Não porcarias. Então, o que acontece? A probabilidade de um movimento positivo num suporte para as outras moedas foi bem sucedido. Aí você pergunta, o Bitcoin hoje está numa tendência de alta ou de baixa? Ele está numa tendência de alta, tá vendo? Lateralizou, enfim. Ele vai entrar numa tendência de baixa no curto prazo exatamente se perder esse suporte aqui, tá? Então, esse suporte aqui vai ser o limitador, né, das suas operações. Se você quer focar em operações em alta ou operações de baixa. Se o Bitcoin cair aqui para baixo, a probabilidade é que todas as outras criptos também despenquem. Bom, resumidamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa estratégia de suporte e resistência. É uma estratégia muito simples e bem eficaz, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no nosso WhatsApp ou no e-mail de suporte, tá bom?